E aí, galera, mais uma. Agora você vai aprender como manter essas maravilhosas plantas no ambiente adequado. Agora você aprendeu como elas se reproduzem, você aprendeu como elas... Que legal! Então agora você aprendeu como essas plantas se reproduzem, você aprendeu como fazer os cortes, você aprendeu como fazer as sementes, né, como polinizar. E aí agora também, inclusive, né, gente, tem um capítulo aqui embaixo que ele era sobre polinização de nepentes, tá? E a gente vai dar uma repassada nesse conteúdo lá embaixo para vocês não perderem, porque ele também faz parte de um capítulo específico de polinização. Mas vocês já acabaram vendo no vídeo porque a gente não queria cortar. Então, até para não perder o conteúdo e a base, tá, galera? Hoje você vai aprender as condições climáticas para você poder manter uma nepentes, tá? Então, vocês estão vendo aqui a minha estufa, tá? Evidentemente, ela é uma estufa especificamente pensada para plantas carnívoras, nesse caso para as nepentes, pinguículas, cefalotos e heliânforas. Ela não foi pensada para dionés e outras plantas, ela é única e exclusivamente para esses tipos de plantas. Por quê? As nepentes são plantas que se dão muito bem em vários climas diferentes, tá? O Brasil é uma terra muito favorável para as nepentes. A gente tem um clima muito bom, na maioria das vezes, tá? No norte e no nordeste tem um calor que algumas plantas gostam. No sudeste tem o frio, que algumas plantas se dão bem. No sudoeste também tem essa mudança de temperatura que algumas nepentes gostam. Mas não dá para ter todas elas num único lugar. Como assim? Sem ter a possibilidade de você perder uma ou outra porque você não tem estufa. A estufa, como eu disse para vocês no vídeo anterior, serve para replicar as condições de clima que essa planta tem no ambiente natural dela. Lá em Bornéu, nas Filipinas, né? Então, para que você consiga, você tem que ter uma estufa. A estufa vai te proporcionar você talvez aumentar a temperatura, você talvez controlar a temperatura mais para baixo. Estufa para deixar a temperatura para baixo? Sim, com rega, com umidade, com ventiladores, com exaustores. É possível fazer isso hoje em ambiente controlado, dentro de casa, com ar-condicionado. Quando você pensa em estufa, você talvez pense em um ambiente como esse aqui, grande, médio, né? Nesse caso é médio. Mas uma estufa grande, mas estamos falando de estufa, poderíamos falar também de estufas menores, como aquelas em apartamento, little greenhouses, né? Que são as estufas pequenininhas, né? E outras mais aí. Então, gente, quando a gente fala desse ponto, o que a gente precisa? Quais são as condições climáticas? Depois que eu plantei a nossa Rileyana lá, o que eu vou precisar para essa planta? Para ela continuar viva, tá? Então vamos lá, eu vou virar para as plantas agora porque o foco são elas e não eu. Bora lá? Meia liberdade de deixar solto, está na minha mão o celular aqui, a câmera onde nós vamos gravar, tá? Então vocês vão ver a estufa no geral, né? As mais fáceis, as plantas mais difíceis, tá? Existem nepentes que são bem mais fáceis, como por exemplo essa nepentes Rileyana aqui, tá? E existem plantas que são mais difíceis, como por exemplo essa daqui que é um cruzamento bem específico, né? Mirabilis Winged. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Mirabilis Winged, que é uma planta, lembra que eu falei o cruzamento, a planta mãe, versus Nortiana, que é uma outra planta. Opa, caiu a nossa placa de identificação, deixa eu abaixar aqui para pegar. Então são duas plantas diferentes que originaram uma planta nova, totalmente diferente. Ó, tem até bastante matinho nascendo. Gente, basicamente, o que nepentes gosta é claridade e não sol, e água, não por baixo do vaso, mas por rega. O substrato precisa estar drenado. Musgo sphagnum é bom? É bom. Mas ele resseca fácil, dependendo da situação. Se tiver úmido o suficiente, ok. Mas quente, a água evapora. E aí nós vamos falar um negócio chamado evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É a somatória da evaporação da água do substrato
vezes versus o que a água, o que a planta consome. Então, isso mais isso daqui, isso com isso, nós vamos ter a evapotranspiração, que é a quantidade de água que essa planta necessita para poder sobreviver, tá? Então, falando de evapotranspiração, a Nepenthes, ela é uma planta que precisa de água, então você precisa regar ela sempre. De preferência dia sim ou dia não, tá? Você vai manter essa planta numa claridade. Como assim na claridade? Numa área, numa varanda. E por que não pode tomar sol? Porque o sol, eventualmente, faz isso daqui, gente. Eu tenho algumas plantas aqui, por isso que eu deixei o celular solto, porque eu queria mostrar isso aqui para vocês. Essa planta está no local que tem mais claridade, por exemplo, tá? Essa daqui é uma Mirabilis Viking, alguma coisa, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Viking com Viking versus Rockeriana, tá? Essa planta está num lugar que toma mais sol. Olha o que o sol faz nas folhas. Tá vendo? O frio também faz isso, tá? Não é só o sol que faz isso. O frio também faz isso com as folhas, queima. Mas o sol, principalmente, dá essa corada nas folhas aqui, ó. Tá vendo? E isso não é legal, tá? Porque isso daqui significa que a planta está sofrendo com os raios ultravioleta. Então, tem plantas que vão se dar muito bem com o sol e tem plantas que vão se dar muito mal. Para prevenir isso, é que a gente mantém as plantas na claridade apenas, para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas deem jarros. Porque senão vai acontecer esse monte de coisa aí, ó, folha queimada, folha queimada, folha queimada. Por que você não tira do sol, Rafa? Porque elas estão num espaço aqui onde eu estou tentando quebrar a fase de vegetação das minhas plantas. Vegetação é quando a planta só dá folha, só dá folha, só dá folha, só dá folha e não vai para frente, tá? Então, ela só vai crescendo, crescendo e não dá jarros, tá? Então, isso daqui é, por enquanto, as minhas, porque eu utilizo, às vezes, adubo. E o adubo faz isso, olha lá. Faz criar aquelas plantas enormes ali, sem jarro nenhum. Esse é o mal de você utilizar adubo ou, às vezes, alguma solução que não seja orgânica para as plantas, porque ele pode vir com alguma composição que faz a sua planta vegetar pra caramba e você não vai ter jarro, você vai ter só mato. Entendeu? Então, feito isso, gente, evitem o sol. Mantenham ela na claridade. A rega deve ser feita dia sim ou dia não. E como que é feita essa rega? Você pode utilizar ou a água da torneira, sem problema nenhum, da caixa d'água, ou algumas pessoas preferem utilizar a água colocando ela no balde. Deixa descansar para sair o cloro e depois coloca. No meu ponto de vista, o cloro que sai da torneira não é o suficiente para matar as suas plantas. O problema está num acúmulo de sais que vem da água da rua, por exemplo. A água pode conter alguns sais minerais, que podem aos poucos ir acumulando aí, fazendo com que você tenha que fazer mais trocas de substrato. Talvez você tenha que trocar o substrato mais vezes, mas nada que vá interferir no crescimento das suas plantas. Eu falo isso e eu já cultivo plantas há 7, 8 anos, então não é problema a água da torneira, tá? Então simplesmente você vai pegar a água da torneira e vai regar, igual a gente fez ali no último vídeo, tá? Rega dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ah, mas o substrato tá molhado ainda, não tem problema. Vamos pegar a nossa mangueira aqui e eu vou explicar o porquê. Vamos lá, aqui ao vivo, mostrar para vocês, igual a galera vê lá no YouTube, no Instagram. Olha o nosso sacão de perlita. Vai pegar aqui a sua mangueira, no caso a nossa, e vai simplesmente, ó, regar as folhas das nossas Nepenthes com a água. Aqui a água é do poço, tá? A água também já foi testada para ver se ela tem muito acúmulo de sais, tá? Está um pouco seco. Às vezes, eu dou um tempo aí, eu dou uns 2 dias, quando eu percebo que eu já molhei demais e que não precisa. Mas esse processo aqui, ó, que eu estou fazendo de molhar só as folhas, isso daqui faz com que as suas Nepenthes deem mais jarros. É mentira, é nada. Sim, é verdade, gente. O estímulo, você acha que a sua planta bebe água só pelas raízes, mas não. As Nepenthes vêm de terras chuvosas e a água que cai por cima das folhas faz com que as suas plantas deem mais jarros. Elas entendem que elas estão no ambiente delas natural e passam a produzir mais jarros. Simplesmente assim, você aumenta a temperatura não, você aumenta a umidade, você aumenta a chance da sua planta
absorver mais água, você melhora a perda por evapotranspiração, ou seja, a sua planta transpira água, normal, ela perde água para o meio externo. E quando você rega por cima das folhas, você faz com que a sua planta recupere aquela umidade que ela perdeu em cima das folhinhas dela, entendeu? Então tudo isso faz parte do processo de como manter a sua nepenthes. Rega um dia sim, um dia não, mesmo que não seja para molhar assim numa quantidade. Ah, eu acho que regar todo dia é demais. Eu tenho poucas, eu só tenho uma nepenthes, eu não tenho um monte assim igual você. Eu não preciso regar tudo isso, né? Não, não necessariamente. Você pode ter uma bombinha com água. Vamos pendurar aqui a nossa... Eu vou colocar aqui mesmo. Você pode ter uma bombinha com água, simplesmente pegar uma planta dessa e molhar com uma esponjinha, com uma bombinha com água, que não vai ter problema nenhum, tá? Gente, algumas nepenthes são consideradas, principalmente as nepenthes de terras altas, são consideradas nepenthes difíceis. Como, por exemplo, cadê? Nós temos aqui algumas de terras altas. Acredito que sim, mas eu não consigo pegar aqui ali agora. Mas algumas nepenthes como Rajá, Merriliana, se eu não estou enganado também, Macfarlanei, são plantas de terras altas e necessitam de uma temperatura mais específica. Necessitam de uma temperatura mais adequada, tá? As veites são plantas assim, ó. Essa aqui não é veite. Tem algumas veites ali. São plantas que necessitam de temperaturas mais específicas. Geralmente uma temperatura mais amena, frio em algumas determinadas épocas. E a rega precisa sim ser... aqui onde nós temos um híbrido de veite. Mas sim, é um parente da veite. Olha aí, essa daqui é a Tivei. Olha lá. Para vocês verem o jarrinho dela. É um híbrido de veite também. Tá? Essas plantas assim necessitam de umidade específica, tá? E de temperatura específica, é por isso que ela está aqui, ó, isolada das demais, e nem sempre ela recebe água, tá? Então, antes de você ter uma nepenthes na sua casa, estude para você saber quais são as condições dela especificamente, se elas precisam de mais água, de menos água, de mais luz, de menos luz, se elas precisam de uma estufa ou não precisam de estufa. Rafa, e para plantas que precisam de estufa? Na maioria das vezes, as que precisam de estufa são muito raras, tá? São plantas que, tipo, você vai ter que realmente fazer uma estufa com uma sapateira ou com talvez comprar uma estufa para você colocar dentro da sua casa. Na maioria das vezes, as pessoas têm o quê? Nepenthes graciliflora, como essa planta daqui. Essa é uma Nepenthes graciliflora. Olha quantos jarros essa planta me deu. Tá vendo quantos jarrinhos essa planta tem? Rega um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E olha só o que eu falei. Algumas queimam no sol, não queimam? Essa planta está exatamente debaixo da claridade e ela não tem uma folha queimada. Como que isso é possível? Entenderam, gente? Então é uma adaptação. Às vezes você vai ter essa planta numa condição, vai precisar regar ela mais, vai precisar ter mais cuidado. Manter essa planta na sombra, você vai ter menos cuidados, você vai se preocupar menos e vai garantir que a sua planta cresça. Então, para você manter a sua nepenthes e ter uma nepenthes assim bonita como essa graciliflora, o que você precisa? Rega um dia sim, um dia não. De preferência, se você não regar, borrife água nas folhas. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, você rega por cima do substrato aqui em cima e deixa a água escorrer aqui na parte de baixo. Mantenha essa planta na claridade e não no sol. Claridade, luminosidade ou como você preferir. Aqui é um sol entre plástico e realmente funciona para essa nepenthes aqui e para todas as demais. Você tá vendo que tem algumas que ficam ali na área que tem mais sombra, né? São plantas que necessitam de mais sombra. Então essas plantas a gente mantém com esses cuidados especiais aí. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final desse módulo, que era um dos mais esperados pela galera das nepenthes, né? Querendo saber como que funciona essa parte das plantas ficarem penduradas, né? Como que funciona essa parte de pendurada, estufa, eu preciso ou não ter estufa para nepenthes? A menos que você vá ter uma estufa realmente, que você vai ter uma coleção tão grande quanto essa, você não precisa ter uma estufa. Você pode manter as suas nepenthes junto com as suas orquídeas, que inclusive eu tenho uma orquídea lá, ó, lá no canto lá, vamos ver ali, ó.
Olha lá, ó. Eu tenho uma orquídea lá atrás, enorme. E ela fica aqui junto com as nepentes. E elas se dão muito bem, não brigam. De vez em quando só que eu tenho que separar, larga, 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 larga. Mas fora isso, não tem problema nenhum com nepentes e orquídeas no mesmo ambiente. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a respeito de rega, a respeito de... da planta em si, no geral. Ah, tem algumas coisas que eu esqueci de falar. Essas plantas não fazem dormência, tá? Elas simplesmente se mantêm, né? Elas vão indo e vão crescendo e você pode fazer aí a multiplicação delas gradativamente conforme elas forem crescendo, tá bom? Algumas plantas sofrem no frio, como por exemplo as nepentes ampulária, as bicalcaratas também sofrem no frio, então é necessário sim que você mantenha essas plantas abrigadas das temperaturas externas nas épocas de frio. O que seria frio? Temperaturas abaixo de 15 graus. Abaixo de 15 graus você já pode começar a se preocupar, coloca suas plantas para dentro, porque provavelmente você pode vir a perder algumas. Para plantas que você pode vir a perder no inverno aí, simplesmente tem um processo que seria muito mais fácil, é você colocar um saquinho plástico em volta delas, fecha, amarra aqui em cima e espera o inverno passar. Depois você abre de novo eventualmente para poder regar a sua planta. E apenas isso, tá? No demais, você não precisa se preocupar. Simplesmente coloca a sua planta para dentro ou, se você preferir, cria uma estufa como essa daqui que eu garanto que você vai ter muito sucesso. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Mais o fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!